Amados irmãos e amigos, graça e paz. No vídeo anterior, intitulado Juízo Investigativo e o Malabarismo de Ezequiel Gomes, eu não pude terminar as minhas considerações que eu havia programado para fazer naquele vídeo. O vídeo foi interrompido abruptamente e então eu pretendo dar continuidade às observações que eu comecei a fazer no vídeo anterior. No vídeo anterior eu salientei que eu quero trabalhar essa questão novamente do juízo investigativo sobre três pilares, três pontos. Primeiro, histórico; o segundo ponto, hermenêutico exegético; e o terceiro ponto, das implicações de se assumir, de se expressar essa doutrina juízo investigativo, né? Onde é que ela vai chegar, né? Quais são as conclusões que nós teremos que chegar ou que tirar das implicações de se assumir esta doutrina. Então, eu pretendo voltar a trabalhar a questão do juízo investigativo sobre estes três pilares. Então, no meu vídeo anterior eu abordei que, do ponto de vista histórico, da teologia da história cristã, ninguém, nem nenhuma denominação afirmou juízo investigativo. Afirmei que, do ponto de vista da história da teologia adventista, sempre houve problemas. Eu deixei claro isso, mostrando que os próprios teólogos, a própria igreja adventista reconhece isso, né? Que houve problemas com a interpretação de Daniel 8,14. No meu vídeo anterior eu salientei novamente que, por volta de 1960, um dos principais teólogos da igreja, Dr. Raymond Cottrell, criou uma comissão de estudos sobre Daniel 8,14, sobre os problemas de Daniel 8,14, e essa comissão era formada pelos principais teólogos que estavam nos Estados Unidos à época, em número de 27, se não me engano. Houve dois grupos que manteram dois posicionamentos bem distintos. Um grupo, constituído pela sua maioria, preferiu ficar com a hermenêutica tradicional da igreja. Uma minoria propôs uma reinterpretação de Daniel 8,14. Um dos membros dessa maioria chegou a afirmar o absurdo de que Daniel 8,14 não pode ser analisado dentro do seu contexto e não pode ser interpretado levando-se em consideração o cenário histórico, não pode ser interpretado levando-se em consideração contextos linguísticos, enfim, isolando completamente o versículo 14 de todo o seu contexto. Isso, evidentemente, é uma proposta absurda, né? Uma proposta dessas não pode ser levada a sério, não pode ser considerada por teólogos sérios. Bom, tudo isso consta da história da teologia adventista, está registrado na teologia adventista, isso é um fato. Eu estava, quando o vídeo foi interrompido, eu estava expressando e manifestando aqui uma preocupação do Dr. Cottrell com relação à interpretação tradicional adventista concernente a Daniel 8,14. E eu pretendo recomeçar por ela, começando esse vídeo tratando novamente desta observação do Dr. Cottrell, que ficou assustado com uma das principais implicações de se assumir a interpretação tradicional adventista sobre Daniel 8,14. Ele diz aqui, olha: "The context of Daniel 8:14 attributes the defiling of the sanctuary to the little horn." Ou seja, o contexto de Daniel 8,14 atribui a profanação do santuário ao pequeno chifre, coisa que o Ezequiel Gomes procura desconectar das suas análises, das suas observações. Não é? Ele diz que a profanação do santuário não foi produzida pelo chifre pequeno. O Ezequiel inclusive faz uma diferenciação de sentidos entre o termo contaminação e o termo profanação. Contaminação e profanação, para o Ezequiel Gomes, são coisas diferentes. Aí quando você vai procurar
um dicionário, um bom dicionário do hebraico, para saber se há uma diferenciação em termos de sentido da palavra contaminação para a palavra profanação, você vai ver que não há diferenciação de sentido na língua hebraica para essas duas palavras. Portanto, o que o Ezequiel faz, sob a orientação do Ángel Manuel Rodrigues, teólogo adventista que eu não sei de onde é fazer uma diferenciação onde não existe. Contaminação e profanação são a mesma coisa do ponto de vista linguístico hebraico. São a mesma coisa, possuem o mesmo sentido, o mesmo significado. Não há diferenciação semântica da palavra contaminação para a palavra profanação. E o Ezequiel faz isso, né? Ele faz essa questão de diferenciar. Não, profanação não é o mesmo que contaminação. Muito bem, o Dr. Cottrell deixa claro aqui que o contexto de Daniel 8,14 atribui a contaminação ou a profanação do santuário ao chifre pequeno. Não sou eu que estou falando, é um teólogo adventista, quem sabe o maior teólogo adventista da história da igreja adventista, Dr. Raymond Cottrell. E não é só ele que faz essa afirmação, não. Eu vou mostrar para vocês depois que o próprio William Shea, um dos teólogos que mais contendeu com Desmond Ford em 1980 lá em Glacier-View sobre essa questão, também aponta a mesma coisa, faz o mesmo tipo de afirmação. Então ele continua aqui, o Dr. Cottrell continua aqui. SDA's interpretation attributes it to the transfer of confessed sins to the heavenly sanctuary by the priestly ministry of Christ. A interpretação adventista do sétimo dia atribui essa profanação, sobre a qual ele falou nas linhas anteriores, a transferência dos pecados confessados para o santuário através do ministério sumo sacerdotal de Cristo. Isso aqui é terrível e espantoso. Isso é terrível e espantoso. Ou seja, quer dizer então que é o próprio sangue de Cristo que contamina, que profana o santuário? É o sangue de Cristo que profana e contamina? Porque se você levar em consideração a hermenêutica adventista concernente a Daniel 8,14, é nisso que vai desembocar o entendimento dessa questão sob o prisma adventista, que é o sangue de Cristo que profana, que contamina o santuário. Isso, evidentemente, é um absurdo. Isto é um absurdo. Isso é uma coisa horrenda. E o próprio Raymond Cottrell manifesta esse tipo de opinião quando ele diz aqui o seguinte, ó: To pretend to ourselves that the SDA interpretation reads Daniel 8:14 in context, then would thus be to identify the little horn as Christ. Ele diz aqui, olha, fingir para nós mesmos que a interpretação adventista do sétimo dia que lê Daniel 8,14 em contexto, então nós teremos que seremos obrigados a identificar o chifre pequeno como Cristo. Já pensaram nisso? Nesta implicação, terrível implicação de se assumir o entendimento, a interpretação adventista sobre isso? Quem está chegando a essa conclusão aqui? É algum teólogo forasteiro? Um teólogo outsider? É um teólogo não adventista? Não, é um dos maiores teólogos da igreja adventista, Dr. Raymond Cottrell. Isto aqui é um absurdo. Agora vejam como o Dr. Cottrell está simplesmente manifestando uma opinião, um entendimento da igreja. O Alberto Tim, aqui no seu livro O Santuário e as Três Mensagens Angélicas, a página 79, ele diz o seguinte, olha, de acordo com Crozier foi aquele teólogo, aquele pioneiro, que sistematizou a doutrina do juízo investigativo, do santuário, purificação do santuário, essas coisas. De acordo com Crozier, o santuário celestial necessitava ser purificado, porque ficara moralmente contaminado pela impureza da humanidade. Assim como o santuário terrestre foi contaminado pela transferência da iniquidade do povo para o seu santuário através do sacerdote terrestre, o santuário celestial recebeu sua impureza do homem pela mediação de Cristo. Olha só, vou repetir. Assim como
Deixa eu ver aqui onde eu parei aqui. Assim como o santuário terrestre foi contaminado pela transferência da iniquidade do povo para o santuário através do sacerdote terrestre, o santuário celestial recebeu sua impureza do homem pela mediação de Cristo. Ou seja, é a mediação de Cristo que profana, que contamina o santuário? É isso mesmo? É por isso que o Dr. Cottrell ficou horrorizado com essa conclusão. Ele ficou horrorizado. Olha, se nós continuarmos admitindo que a interpretação adventista sobre Daniel 8,14 está correta, nós só teremos que chegar a essa conclusão, que o chifre pequeno lá de Daniel 8 é Cristo. E, portanto, é Cristo que profana, que contamina o santuário celestial, que é pior. Mas vocês percebem que esta era a visão tradicional da igreja, está vendo? O Alberto Tim, escrevendo este entendimento aqui, falando a respeito deste entendimento, a página 79, a página 161 do mesmo livro, Alberto Tim vai simplesmente reforçar essa questão. O santuário celestial necessita ser purificado, de acordo com Uriah Smith, porque ele foi profanado pela transferência contínua dos pecados do povo àquele santuário, mediante a mediação de Cristo para o perdão dos pecados. Então, outro pioneiro adventista muito conhecido, Uriah Smith, ele também afirma a mesma coisa, de que o santuário fora profanado pela mediação de Cristo. Olha, vejam como isto é um absurdo. Isto é um absurdo. E nós vamos ver isso aqui, nós vamos analisar nos próximos vídeos, vamos começar a analisar nos próximos vídeos, de novo, as questões hermenêuticas e exegéticas deste assunto. Daniel 8,14. Nós vamos analisar de novo nós vamos fazer um trabalho aqui, reforçando um trabalho que nós já fizemos em muitos vídeos, em vários outros vídeos. Reforçando a ideia de que Daniel 8 não tem ligação linguística com Levítico 16 nem com Hebreus. Para o Ezequiel Gomes, o gênio, tem sim, porque ele se utiliza lá da linguagem cultual. Eu falei sobre isso nesse último vídeo agora que eu gravei, e vou repetir de novo. O que é a linguagem cultual? Por exemplo, se você encontra a palavra bode lá em Daniel 8, aí você vai em Levítico 16 e encontra a palavra bode, isso significa que Daniel 8 e Levítico 16 possuem vínculos linguísticos e contextuais. Se você encontra a palavra tamid lá em Daniel 8 e vai lá para Levítico 16, tamid é a palavra hebraica para o sacrifício contínuo. Então, se você encontra tamid no original hebraico lá em Daniel 8 e encontra tamid lá em Levítico 16, você então tem mais uma evidência de ligação linguística e contextual entre Daniel 8 e Levítico 16. Se você encontra a palavra purificação lá em Daniel 8 e encontra a mesma palavra purificação lá em Levítico 16, você vai chegar à conclusão de que Daniel 8 e Levítico 16 possuem vínculos contextuais e linguísticos, que Daniel 8 e Levítico 16 estão tratando da mesma coisa. Nós já vimos aqui, segundo o próprio Dr. Cottrell, que isso não é possível ser feito a partir do método de estudo texto-prova ou do que o Ezequiel chama de linguagem cultural, baseado na sua orientação lá do Ángel Manuel Rodrigues. Linguagem cultural é um nome bonito, técnico, chique para método de estudo bíblico texto-prova. Um método de estudo não reconhecido pela ortodoxia cristã, porque induz ao erro. O próprio Dr. Cottrell, no meu último vídeo agora, você viu eu salientando lá os 5 pontos do Dr. Cottrell contrários à utilização do método de estudo bíblico texto-prova, linguagem cultural, na visão do Ezequiel Gomes. É a mesma coisa. Vocês viram o exemplo simplesinho que eu dei, né? Quando você, por exemplo, utiliza uma linguagem para descrever um jogo, né? Você viu isso, eu falando sobre isso no meu último vídeo. Dependendo das características, você vai pensar, se você não identifica claramente a que jogo você está falando, você vai pensar que é um determinado jogo, quando pode ser outro e mais outro. Linguagem cultural e método de estudo texto-prova lida com isso,
Você encontra a palavra bode em Daniel 8, encontra a mesma palavra bode lá em Levítico 16, encontra a palavra bode em Hebreus, então você já faz conexão linguística e contextual entre esses três livros. Você encontra a palavra purificação em Daniel 8, encontra a palavra purificação em Levítico 16, encontra a palavra purificação em Hebreus. Então, para você, Daniel 8, Levítico 16 e Hebreus possuem ligação contextual e linguística. Quer dizer, isso é um absurdo, isso é coisa de teólogo, sabe, 2 estrelas, vou ser generoso. Isso é coisa de teólogo barato, isso é coisa de teólogo ingênuo, estúpido. Não se faz isso. E não estou fazendo essa afirmação grave, não com base nos meus achismos, não, é com base na palavra de um dos mais eminentes teólogos adventistas do sétimo dia, Raymond Cottrell. É isso que nós estamos mostrando aqui para vocês. E eu mostrei no meu último vídeo isso. Eu tinha mais algumas considerações para fazer aqui, e vou fazê-las evidentemente. Uma coisa que a interrupção do vídeo passado não me permitiu falar foi que o O.R.L. Crozier foi aquele pioneiro que, junto com Hiram Edson, atravessou um milharal para participar de uma reunião com um grupo de membros do movimento adventista milerita decepcionados no dia anterior, no dia 22. Eles iriam fazer uma reunião para procurar saber onde é que foi que eles erraram, né? Então Hiram Edson e Crozier, o Hiram Edson que teve o insight, né? Não foi propriamente uma visão, nem inspiração de Deus, de que em 22 de outubro Jesus não deveria voltar à Terra, mas o que ele fez foi sair do santo e entrar no compartimento santíssimo do santuário celestial. Muito bem, ele expondo isso para o grupo acatou isso como verdade, né? Como verdade, como fato mesmo, como verdade comprovada. E aí o Crozier foi trabalhar em cima dessa pressuposição. Isso é uma pressuposição. O Crozier foi sistematizar isso. E ele sistematizou, ele organizou, ele estruturou isso, essa doutrina da purificação do santuário, juízo investigativo. Ele foi sistematizar isso. Não utilizando-se dessa expressão juízo investigativo, porque quem cunhou essa expressão foi Tiago White, esposo de Ellen G. White. O Tiago White quem primeiro cunhou essa expressão, juízo investigativo. Eles estavam estudando então a purificação do santuário. Então Crozier foi o primeiro a sistematizar a doutrina da purificação do santuário, ou juízo investigativo. Só que tem um detalhe, a igreja esconde isso de todo mundo. Crozier foi o primeiro a sistematizar a doutrina? Foi, mas ele foi o primeiro a abandoná-la. O primeiro a meter o pé no traseiro dessa doutrina, falando em termos populares. Foi o primeiro a sistematizá-la, mas foi o primeiro a abandoná-la. A pergunta que surge é por quê? Porque ele estudou as implicações de se assumir esta doutrina. Este será o último tópico que nós abordaremos aqui nos vídeos que se seguirão a este, quando nós voltaremos a tratar da questão do juízo investigativo. Então veja, quando O.R.L. Crozier começou a estudar as implicações de se assumir essa doutrina, de juízo investigativo, é que ele chegou à conclusão de que não era possível continuar sustentando essa doutrina, porque ela depunha contra o Evangelho de Cristo. Ela estava em rota de colisão com o Evangelho da graça de Cristo, em rota frontal de colisão. Ela colidia com o Evangelho da graça de Cristo. Ela simplesmente desconsiderava totalmente os benefícios adquiridos pela morte, pela vida, morte e ressurreição de Cristo. Desconsiderava totalmente tudo isso. Então, chegando a essas conclusões, estudando de forma mais detida as implicações de se assumir a doutrina do juízo investigativo, é que o seu primeiro organizador, O.R.L. Crozier, a abandonou prontamente, não quis saber mais disso. O problema é que ele não foi ouvido pelos demais irmãos. Ele ficou isolado depois que ele abandonou a doutrina. Ele ficou isolado. Por quê? Porque todo mundo já havia comprado esta ideia. Não, é isso mesmo. Inclusive a Ellen White recebeu uma visão, e ela relata isso, se não me engano, no Grande Conflito, se não me falha a memória, em que ela endossa
a sistematização do Crozier a respeito do juízo investigativo. Olha só que interessante. Ellen White, sei lá, surpreendentemente recebe uma visão dizendo que o estudo do irmão Crozier estava correto. No entanto, o irmão Crozier correu das suas próprias conclusões, fugiu delas, as abandonou por estudar as suas implicações e ver que essas implicações estavam em rota de colisão com a graça de Cristo, com o Evangelho de Cristo, com a salvação de Cristo. E é isso, gente, é isso que depõe primordial e essencialmente contra esta doutrina. Ela vai de encontro ao Evangelho de Cristo, ela se choca com o Evangelho de Cristo. Outro detalhe que eu preciso afirmar neste vídeo: a Bíblia afirma sim o juízo pré-advento. Porque pode parecer o seguinte: bom, se não há juízo investigativo, como é que vocês fazem? Porque tem que haver realmente uma resolução dos problemas concernentes aos pecados humanos antes de Deus levar o seu povo para o céu. Isto é óbvio. Isto é óbvio, isto salta aos olhos, até da mente mais despreparada do ponto de vista bíblico-teológico, né? Isso salta aos olhos. É necessário Deus resolver a situação do seu povo pecaminoso antes de levá-lo para o céu, um lugar perfeito, puro, harmonioso. É verdade. Então, nós não estamos aqui deixando de afirmar, nunca deixamos de afirmar, a existência de um juízo pré-advento. Aí muita gente vai falar: tá vendo? Então vocês concordam com o juízo investigativo? De modo algum, não há a mínima possibilidade. Existiu sim um juízo pré-advento. Existiu esse juízo. Esse juízo já foi inclusive realizado. Nós vamos ver isso lá na frente. Esse juízo já foi realizado. O juízo pré-advento já foi realizado. Ele não está sendo realizado num grande antitípico dia da expiação, como afirma a Igreja Adventista do Sétimo Dia. É outro dado muito interessante, né? A igreja afirma que um dia em profecia corresponde a um ano de 360 dias. Aí ela já faz a conexão seguinte: bom, um dia, um ano. Um ano tem 360 dias, né? Então, 360 dias, então são 360 anos. Meu Deus do céu! Agora imagina, o dia da expiação para a Igreja Adventista, eu não sei quantos anos terá, nem a igreja sabe disso. Porque ele, segundo a igreja, começou em 1844 e está aí. Esse dia está aí. Ele está se desenvolvendo, ele está se desenrolando. O grande dia da expiação. É uma expressão típica da teologia adventista para descrever o juízo investigativo que, segundo eles, ora se realiza lá no céu. Não é? Gente, então é isso. Eu só gravei este vídeo agora para colocar essas questões que eu não pude colocá-las no vídeo anterior, que foi interrompido por uma questão técnica, tá certo? Então é isso. No próximo vídeo nós vamos começar de novo a analisar as questões do ponto de vista hermenêutico e exegético com relação à doutrina do juízo investigativo. Começando por onde? Começando por onde ela se iniciou, né? Começando por Daniel 8. Óbvio que nós vamos também ter que tratar de Daniel 7, porque a Igreja Adventista vai fazer uma associação dos dois capítulos, né? Como se os dois capítulos estivessem tratando da mesmíssima coisa em todos os seus detalhes. Em todos os seus detalhes, né? A Igreja Adventista desconsidera o fato de que Daniel 7 está fazendo uma narrativa histórica desde Babilônia até o juízo final. O juízo final. Daniel 7 vai do reino babilônico, do império babilônico, até o juízo final, né? E Daniel 8 está tratando apenas de dois períodos históricos. Está tratando do período histórico compreendido pelo domínio do Império Medo-Persa e pelo domínio do Império Grego, sucedido pelos 4 generais e que formaram ali 4 reinos, né? Tendo como o foco ali da Bíblia os reinos Ptolomaico e Seleucida. Então, gente, tudo isso nós temos que analisar. Nós temos que analisar as questões hermenêuticas, exegéticas, né? De novo mostrar por que não há
condição de fazer um vínculo contextual e linguístico entre Daniel 8 e Levítico 16 e consequentemente com o livro de Hebreus, né? Porque eu não posso me utilizar de linguagem cultural para fazer esse tipo de conexão. Eu não posso me utilizar do método de estudo texto-prova. Linguagem cultural e método de estudo texto-prova é a mesma coisa. Eu não posso me utilizar disso. Você viu o próprio teólogo adventista tratando de eliminar a possibilidade de se fazer boa teologia, teologia honesta, teologia acurada, utilizando-se desse método de estudo texto-prova ou linguagem cultural, como o gênio Ezequiel Gomes está utilizando lá no seu canal para tratar desse assunto. Então, nós vamos estudar então as questões hermenêuticas e exegéticas dessa questão, né? Daniel 8,14, 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado, né? O que significa isso? Onde é que vai dar isso? Quando isso começou? Né? Quando se terminou? Né? Os sentidos disso, os significados disso. Nós vamos ter que tratar disso de novo. Vamos ter que considerar tudo de novo, né? Por conta do que o Ezequiel está fazendo lá no canal dele. E outra coisa, eu quero fazer uma observação antes de encerrar o vídeo. Eu fiz aquele desafio para Ezequiel, mas infelizmente não há como nós debatermos aqui, né? O debate mesmo, ele tem que ser feito, ele tem que ser realizado tete a tete, olho no olho, né? O debate é presencial, né? Não há possibilidade de fazer um debate do modo como eu estou tratando do assunto e o Ezequiel tratando do mesmo assunto. Sabe por que não? Porque o Ezequiel, se alguém não desligar ele vai passar o resto dos dias de sua vida falando sobre juízo investigativo. Ele não vai terminar não, ele não vai parar de falar sobre juízo investigativo não. Porque como eu disse no vídeo anterior, ele vê juízo investigativo em tudo. Ele vê juízo investigativo em tudo, absolutamente tudo. Ele espirocou de vez mesmo, né? Ele está divagando agora, num território chamado juízo investigativo. Então é o seguinte, não há como fazer debate aqui, né? Não há como fazer debate. Eu vou fazer as minhas explanações de novo sobre esse assunto, vou ter que me debruçar sobre esse assunto de novo, né? O Ezequiel está lá fazendo o trabalho dele, e com certeza isso não vai terminar por aqui, não vai terminar por aqui. Por isso que eu estou falando para vocês o seguinte, debate mesmo, aqui é impossível realizar um debate, né? É impossível, porque nenhum de nós vai querer aceitar que foi vencido pelos argumentos contrários, né? Nenhum de nós vai aceitar isso. O que nós temos que fazer? Pelo menos as mentes sérias e sinceras que estão em busca da verdade, é deixar que apenas um juiz, apenas uma autoridade estabeleça o que é verdade e o que não é verdade. Este é o juiz. Esta é a única autoridade. E olha, não adianta pegar textos soltos, como nós acabamos de frisar aqui, para tentar afirmar a ideia de juízo investigativo, não, tá? Porque se for assim, eu posso defender várias ideias estúpidas com a Bíblia na mão. Posso defender a ideia de sair por aí matando as pessoas, posso defender a ideia de sair por aí fazendo muitas mazelas e posso inclusive citar a Bíblia, né, como a autoridade para que eu faça coisas horríveis. Então, gente, nós temos que saber utilizar a palavra de Deus, nós temos que saber manusear a palavra de Deus, né? Nós não podemos deixar, não podemos deixar de utilizar a palavra de Deus como nossa única regra de norma e fé, de prática e fé cristã. A Bíblia é a nossa única autoridade. Então, nós vamos, de novo, procurar entender essa doutrina, primeiro, né, do ponto de vista adventista, do ponto de vista tradicional da igreja adventista. E vale lembrar o seguinte, o ponto de vista tradicional da igreja adventista, ele é mantido, especialmente, não pelos teólogos adventistas, mas por Ellen White. Para os adventistas, Ellen White é autoridade bíblica e profética. Então, não há como deixar de considerar juízo investigativo não levando em consideração Ellen White.
Há que se levar em consideração Ellen White. Tem que se levar em consideração Ellen White. Porque senão você vai advogar uma posição contrária à posição tradicional da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Que Deus abençoe você que está em busca da verdade, e nós estamos divulgando aqui a verdade bíblica. Doa quem doer, custe o que custar, haja o que houver. No próximo vídeo, então, nós vamos adentrar as questões hermenêuticas e exegéticas de Daniel capítulo 8 e, evidentemente, os textos que a Igreja Adventista do Sétimo Dia utiliza para associar a Daniel 8, e são estes textos que vão desembocar no entendimento de uma purificação do santuário, juízo investigativo, começando em 22 de outubro de 1844, ok? Que Deus abençoe você.